Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vamos entrando. Já tô vendo o pessoal ligando a câmera aí. Vamos que vamos. Já a gente começa. Para quem não me conhece, para quem me viu agora pela primeira vez, eu sou o Mike. Sou aqui da EGEM, sou o mais novo membro da casa aí. E hoje eu vou fazer esse papel de mediação do nosso encontro. É claro que vocês vão me ver pouquinho, vou abrir o nosso encontro aqui, depois eu vou ficar quietinho de câmera fechada, porque quem vai brilhar mesmo são esses dois gigantes aqui que estão comigo hoje. Então, para quem tá no chat, para quem está com câmera ligada, desligada, sejam muito bem-vindos. Se vocês não estiverem me escutando bem, por favor, podem falar. E aqui nesse nosso encontro, a ideia é a gente fazer um bate-papo dinâmico, um bate-papo onde vocês participam, uma conversa de fato e não só um monólogo ou uma palestra como a gente bem à vontade para participar da conversa, para falar pelo chat. O chat já está pago, já está aí liberado, então vocês podem, sem problema nenhum, comentar por lá, caso vocês não queiram tirar aqui o foco da conversa principal. Estou vendo alguns nomes aí conhecidos, alguns nomes já aqui de outros carnavais, então sejam muito bem-vindos. E o nosso papo aqui, ele tem alguns combinadinhos aqui para a gente conseguir fazer ele funcionar bem, né? Não é nada demais, mas visando o bem da nação aqui, visando o bem do nosso grupo, para a gente manter uma conversa que seja interessante e que seja fluida, né? E que seja prazerosa para todo mundo. Então, a qualquer momento aí, vocês podem nos interromper, podem perguntar, usem os botões de reação do Zoom. Aqui o último botão à direita é o botão de reaçãozinho, então você pode mandar lá um coraçãozinho, você pode mandar um joia, pode mandar uma palminha, aquilo que você achar que faz sentido para se manter dentro da conversa, para se manter aparecendo, tá? E a gente pretende ir de 7, que são agora, até por volta de 9, não muito mais do que isso. Lembrando que hoje é só o primeiro dia, hoje é só abertura, tem muito mais conteúdo amanhã, muito mais conteúdo na quinta-feira também. Então, agora, sem mais delongas, eu vou chamar aqui para o nosso palco virtual Francisco Nilson e Rodrigo Gaspar, esses dois caras que eu admiro bastante, que trabalham com coisas que acreditam, que trabalham por propósito e que vêm aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento deles e da jornada bem diferente que eles tiveram. Uma jornada bem interessante. Então, eu vou pedir para vocês apresentarem rapidamente. Se vocês quiserem, eu posso escolher alguém para começar aí, ou então alguém já puxa a bola e já pode se apresentar. O Chicão já abriu o microfone, eu vou com ele logo então, né? Chicão, muito boa noite, se apresenta aí para a galera, por favor.
Bom, gente, boa noite. Vocês me escutam bem aí? Me dá um feedback aí para vocês, que eu tô sem fone. Se for preciso, eu boto fone. Mas, a princípio, fica mais confortável para mim ficar sem fone. Tudo bem aí, Mike? Você me escuta bem, irmão? Legal. Escuto bem. Então, pô, galera, primeiro quero agradecer aí o convite aí do Mike. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês essa noite. Ainda mais ao lado desse queridíssimo amigo aí, Rodrigo Gaspar. Então, espero que seja uma noite proveitosa. Eu sou o Chicão, meu apelido é Francisco Nilson, me chamem como vocês quiserem, tá? Absolutamente à vontade. Eu sou biólogo de formação, comecei minha vida achando que a minha tarefa no mundo, né, o meu propósito era salvar a natureza, e no meio do caminho eu descobri que eu não vou ter como salvar a onça-pintada, ou eu não posso criar coisas para a onça-pintada se salvar. No meio do caminho eu entendi que quem vai salvar a onça-pintada, a baleia jubarte, o mico-leão-dourado, o lobo-guará, né, são as pessoas, e que eu precisava criar coisas que fizessem sentido para as pessoas. Então, para salvar a natureza, eu precisava entender de pessoas e fui atrás disso, fui estudar design de serviço, não sem antes gastar uma boa mufa tentando ser diplomata e tendo uma experiência internacional muito maneira. Mas eu fui fazer design de serviço, fui me especializar nisso, em como construir coisas relevantes para as pessoas, com o objetivo de salvar a natureza, entre aspas. E fui me engajando em grandes projetos internacionais, trabalhei na Missão do Brasil junto à ONU em Genebra, fui o head de sustentabilidade da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, fui o head de sustentabilidade da ONU para grandes eventos durante um tempo, e que me credenciou a trabalhar aí na Copa das Confederações, nesse ciclo aí de grandes eventos aí do Brasil, né? E também tem uma carreira empreendedora aí, né? Então, estou nessa brincadeira há alguns anos aí, nessa jornada de querer salvar a natureza, né? Entre aspas, já se foram 18 anos, e especificamente em grandes projetos e empreendimentos assim, de alto impacto aí no Brasil e no mundo, já foram aí 10 anos. Então, nessa jornada aí, a gente foi aprendendo como é botar a sustentabilidade para funcionar num contexto adverso em muitos casos, fazer o ESG rodar em grandes organizações, organismos internacionais. Então, enfim, uma alegria grande estar aqui. Espero já ver algumas pessoas conhecidas aqui. Então, espero... meu vídeo destacou aqui, é isso mesmo? Alguém mexeu aqui? É isso? Tá. É isso mesmo. Então tá bom. Eu estava vendo as carinhas de todos e de repente eu não vi mais. Então, enfim, espero que seja uma noite proveitosa. Eu espero que vocês não levem 10 anos para entender o recado que a gente quer dar aqui essa noite. Eu não sei quanto tempo o Rodrigo Gaspar levou para cair essa ficha. Eu levei 10 anos e espero que vocês não levem 10 anos, espero que vocês levem 3 dias aí, tá bom? Esse é o nosso objetivo essa noite aqui. Beleza? Passo a bola aí para o nosso querido Rodrigo Gaspar, por favor, irmão. Meu amigo, obrigado. Rodrigo Gaspar, eu quase coloquei meu apelido, né? Mas ia ficar Rodrigo Gaspar. Então, deixa. É um prazer estar aqui hoje com o IDP, a convite do Mike, esse grande empreendedor, esse grande homem. E ao lado do Chicão, parceiro que sem a gente se encontrar de fato, a gente teve correlação em vários eventos. Eu sou brasiliense, daqui de Brasília. Diferente do Chicão, o Chicão não falou, mas ele é carioca. Carioca da gema, mas já é brasiliense de coração também, assim como o IDP. E eu tenho 36 anos, sou pai da Rafa e da Gabi, marido da Camila, e sou um apaixonado por iniciativas que, de fato, geram um mundo melhor para o mundo. Eu sou engenheiro agrônomo, então, de uma linha um pouco parecida com o Chicão, e fui descobrindo que no meu decorrer da carreira, de fato, fazer negócios, criar organizações, criar iniciativas que não tenham um impacto positivo, não tinham um porquê na minha vida. Eu passei por multinacional, eu passei por serviço público, eu fui empreendedor, e eu demorei, não tão pouco quanto o Chicão, mas eu demorei um pouco mais, Chicão. Dos meus 20 anos aí de jornada profissional, eu comecei a descobrir que
fazer as coisas com impacto só valia... Na verdade, era o meu propósito de vida em 2017, quando eu estava fazendo um curso de empreendedorismo criativo e a chave virou para mim. Naquela época eu era servidor público, concursado, eu era empresário e as coisas começaram a falar assim: por que você está criando isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está servindo dessa forma? Mas também participei da Rio+20, fui defender um projeto lá de recuperação de áreas degradadas, participei desses grandes eventos como o Chicão, mas era numa outra linha, e desde então eu venho me especializando, fui até os Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, para buscar uma capacitação ali na UPenn, em estratégias de impacto social. Eu fui buscar minha formação profissional dentro dessa área e há quase 4 anos eu venho vivendo o Sistema B, que é uma organização sem fins lucrativos que visa o triplo impacto para empresas, especificamente do primeiro setor, e faz com que a gente, na verdade, da iniciativa privada, e faz hoje comigo algo incrível de ter uma realização e uma plenitude muito forte. Então, poder falar sobre o ESG, falar um pouquinho sobre o contexto de ESG no mundo, nos negócios, nas organizações, no serviço público, suas implicações e formas de colocar isso no dia a dia, pode, de fato, transformar a vida das pessoas que estão aqui hoje, poderiam estar em qualquer lugar e escolherem estar aqui, especificamente nessa Open Class. O que isso pode, de fato, ser transformador para cada um dos 43 participantes que estão aqui. Então, dessa forma vai ser um bate-papo, a gente termina pontualmente às 21h, eu e o Chicão produzimos um conteúdo bem incrível, e para a gente dar esse start, eu queria falar para vocês, como o Mike já disse, o chat está aberto, o que a gente vai pedir é só para, tendo perguntas, joga no chat, guarda para o fim da aula para a gente conseguir concatenar tudo que foi preparado com muito carinho. E antes de dar o start, tem um recado aí, né, Chicão, para a gente dar do porquê que a gente está fazendo isso tudo, essa Open Class. Por favor, irmão, manda brasa aí. Pô, que isso. O grande ponto é assim, vamos ter esse material de hoje, beleza. Chicão, a gente vai produzir um materialzinho e aí a gente manda para todo mundo que estiver presente aí. Olha só, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem... O Hernandes perguntou. A gente tem vários materiais complementares às nossas falas aqui, e toda a nossa fala aqui é fundamentada, tá? E esse material de fundamentação a gente pode distribuir para a galera. Aí essa parte de gravação, como é que é isso e tal, é o Mike que tem a regra aí do IDP aí que pode explicar melhor para a gente aí, tá? Olha lá. Pessoal, tanto gravação, a gravação quanto vai material. ser sim, né? Isso, quanto o material que meus nobres amigos aqui disponibilizarem, a gente vai, assim, claro, o que eu puder passar, que eles me deixarem passar, a gente vai enviar para vocês, assim como as gravações. O grande ponto desse primeiro encontro é desvendar o que é o ESG, o que é essa sigla. Então, hoje, o nosso ponto de partida é fazer com que vocês saiam de um patamar de talvez conhecer pouco, não conhecer, ou terem ideia do que é o ESG, para um patamar de entender o que essa sigla, com 3 letras, de fato pode transformar a organização que você trabalha, que você atua, a empresa que você é dono, ou qualquer outro tipo de organização com a qual você tenha relacionamento. E aí, para começar, eu gostaria de dar uma notícia muito chocante para vocês, né, Chicão? Que o grande... Posso falar? Você que sabe, meu amigo. Eu só queria enfatizar uma coisa aqui, galera. Nosso objetivo ao longo do processo todo é fazer vocês saírem do outro lado sabendo, fundamentando e conseguindo aplicar, né? Então, vocês em 3 dias aí vão conseguir aplicar. E hoje, especificamente, nosso objetivo é a gente sair daqui com vocês, com essa parada fundamentada na cabeça, tipo assim, velho, eu entendi qual que é o recado, entendi o chamado. E você já vai sair daqui hoje com uma ferramenta para aplicar na sua organização para fazer um diagnóstico de como é que está o ESG. Eu só queria fazer esses 50 centavos aí, tá, Gaspar? Se você quiser
que eu comece aqui a parte do conteúdo mesmo, eu posso começar, tá? Eu acho que esse alinhamento de expectativas é super relevante para a gente. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó, pronto, agora a gente está dividido, era isso que eu queria fazer. O alinhamento de expectativas ele é super relevante, né? No final da Open Class, o que você vai ter? Você vai entender como provocar a transformação na sua organização, como o Chicão trouxe, e quais são os principais tópicos relacionados ao ESG. Você vai conhecer mais sobre a agenda ESG 2030 da ONU, aqui no Brasil e no mundo, o que está acontecendo. Você vai ampliar o seu olhar sobre ecossistemas de impacto. Você vai aprofundar a relação entre lucro, propósito nos negócios, o porquê das organizações, independente em qual setor ela está inserida. Você vai expandir a sua visão em relação aos stakeholders, ou seja, todas as entidades que tocam a sua organização, a organização onde você vive, você trabalha, e desenvolver uma governança de fato interdependente. Você vai ampliar a sua consciência dentro e fora das organizações, entendendo quais são as novas aprendizagens desse conteúdo e saber o que é necessário para você se colocar como um protagonista nesse novo contexto de mundo. Você vai reconhecer o valor da cultura do ESG e entender como ela pode ser um fator de transformação consciente. E, para finalizar, você vai aprender novas competências e comportamentos de liderança consciente. Esse é o nosso porquê, é fazer com que você, nesses bullet points, nesses pontos que a gente traçou aqui agora, você atinja todos eles. E aí, Chicão, passo para você para a gente dar o start. Pô, beleza, galera. Então, estamos alinhados. Por favor, não deixe de colocar sua dúvida, comentário, observação, digressão, pensamento, reflexão. Vai botando aí no chat, tá? O chat é livre. Vai botando aí que ou eu ou o Gaspar, a gente vai fazer aqui o pente fino aqui, e o Mike também está de olho no chat para a gente, no momento oportuno, a gente começar a trocar essa ideia com vocês, tá? Mas eu queria começar com um número que eu acho bem impactante, assim, e é um número que, desde que eu vi ele pela primeira vez, eu tenho utilizado esse número porque me marcou muito. É um número que diz que é um estudo da Yunus Negócios Sociais, tá? Depois, o Mohamed Yunus é o fundador do banco Grameen, o Grameen Bank, lá em Bangladesh, ganhou o Nobel da Paz em 2016. É o cara que criou a ideia de negócio de impacto e etc. Tá? E a Yunus Negócios Sociais fez uma pesquisa em 2016 sobre como os produtos são lançados no mercado. E vejam, galera, o número é estarrecedor. 95% de tudo que é lançado no mercado é um completo fracasso. Não sou eu que estou dizendo, é a Yunus Negócios Sociais, tá? Então pense assim, Chicão, mas eu não tenho empresa, eu sou de ONG, eu trabalho no governo. Pense aqui comigo, pensa numa política pública, pensa em uma campanha de engajamento na sua ONG aí. Chicão, eu sou do terceiro setor. Pensa numa campanha de engajamento aí, de doação de fundos aí ou de qualquer coisa para a sua organização. Transpõe isso para a sua organização, né? E veja como que esse número também pode não ser 95%, mas é um número francamente negativo, né? Ou seja, então, guarda esse número, 95% de tudo que é lançado no mercado é um completo fracasso. Esse é um estudo da Yunus Negócios Sociais de 2016. E por quê? Qual é a principal explicação para essa coisa que é pior do que tentativa e erro, galera? Tentativa e erro, a gente joga uma moeda para cima e na média ali é 50 para um lado, 50 para o outro. Isso é pior que tentativa e erro. É quase como se a gente quisesse o erro, como se a gente estivesse atrás do erro. E isso é bem importante, por quê? Porque normalmente o que a gente faz quando a gente vai lançar um produto ou um serviço no mercado, ou uma política pública, etc. A gente se preocupa com o que é economicamente viável e com o tecnicamente possível. Então, por exemplo, é tecnicamente possível botar telas de touchscreen em geladeiras? É tecnicamente possível. Eu consigo fazer isso a um preço razoável, sem onerar demais o custo da minha geladeira? Consigo. Então, bora botar uma tela de touchscreen conectada na internet em geladeiras? Pode parecer absurdo, mas os fabricantes de eletrodomésticos fizeram isso, grandes marcas conhecidas mundialmente, fizeram isso nos Estados Unidos ali por volta de entre 2005 e 2010, tá? Então, você imagina que tinha uma tela de touchscreen na sua geladeira que conectava no Facebook, tá? E aí esqueceram de perguntar para as pessoas, né? Aí eu te pergunto, né? Por que a gente não vê esse tipo de produto nas nossas casas hoje em dia? Por que isso não virou regra? Porque esqueceram de perguntar para as pessoas se elas queriam
tuitar da geladeira delas, sendo que elas têm uma tela muito mais poderosa no bolso delas, né? Então, esqueceram de uma dimensão aqui. A gente vê aqui o tecnicamente possível, o economicamente viável, e a gente esquece que tem uma terceira dimensão aqui, que é o desejável para as pessoas. As pessoas realmente querem isso? Qual é a opinião das pessoas em relação a isso? Tá? Por que eu estou falando isso, galera? Porque tem um estudo, porque lembra que eu falei lá que eu para conseguir criar coisas na área da sustentabilidade, do ESG, que façam sentido, eu precisava entender de pessoas, porque são as pessoas que vão salvar a natureza, entre aspas, né? Eu preciso criar coisas que engajem as pessoas, então eu preciso entender de pessoas. E eu queria trazer um dado aqui de um estudo da Deloitte, que ela fez um raio-x dos millennials e da geração Z. Tá? Millennials e geração Z são a galera que está aí em torno de entre 10 e 40 anos, tá? Mais ou menos aí. Geração Z e millennials, eles têm hoje, quer dizer, até 2025, eles vão representar, segundo a Deloitte, tá? Eles vão representar 63% de toda a força de trabalho existente no mundo. Galera, 2025 é logo ali, tá? Estamos terminando 2021. Então, eles vão representar 63% da força de trabalho do mundo. Lembra que eu estou falando para vocês? Precisamos entender de pessoas para a gente conseguir entregar algo relevante no mercado, tá? Ou na sociedade. Tá? Se você não é porque eu tenho uma fala muito de empresa, e é bom o contraponto aqui com o Rodrigo Gaspar, que ele tem uma fala de organizações, e eu tenho uma fala de empresa porque eu sou diretor em uma empresa conhecida aqui em Brasília. Então, vejam aqui comigo, então, que, bom, se eu tenho uma força de trabalho, predominantemente, sei lá, 2/3 da força de trabalho do mundo será composta em 2025 por geração Z e millennials, eu preciso entender essa galera. E eu falo um negócio para vocês. Esse conjunto de pessoas é o conjunto de pessoas que mais é mobilizado a qualquer coisa, engajar qualquer coisa, campanha de doação, políticas públicas, consumo, eles são engajados por propósito. E é por isso que a palavra propósito ficou tão em evidência nos últimos anos, porque essa galera começou a entrar no mundo na vida adulta, começaram a ocupar postos de trabalho na sociedade, começaram a ocupar cargos de liderança na sociedade. Então, esse assunto virou um assunto relevante, naturalmente, se essa é a franca maioria das pessoas, e isso mobiliza essas pessoas, esse assunto acaba virando um assunto relevante. E eu te desafio aí, já vou trazer uma primeira coisa aqui para mexer com vocês, eu te desafio aí a pensar um tema relacionado a propósito que não passe por nenhuma questão de sustentabilidade, que não passe por nenhum tema tradicionalmente abordado pelo mundo da sustentabilidade, que não passe tradicionalmente por alguma questão socioambiental ou por algum questionamento ao modelo econômico atual, tá? Então, pense em alguma coisa sobre propósito que não mexa com isso, essa questão de sustentabilidade, tá bom? Então, eu queria deixar claro aqui para vocês uma parada, e já vou passar a bola para o Gaspar, porque eu não quero monopolizar aqui a fala. Mas eu queria que vocês guardassem o seguinte, galera, propósito é igual a sustentabilidade, tá? E se a gente quer mobilizar pessoas em torno de causas interessantes, seja na sua empresa, seja na sua organização, seja na forma de políticas públicas, se você quer mobilizar pessoas na direção do seu propósito, você precisa entender essa parada aí e você precisa entender de ESG e de sustentabilidade, beleza? Então vamos lá. Por favor, Rodrigo Gaspar, fala pra gente, irmão. Faz muito sentido o estudo, Chicão, porque é o seguinte, tem um estudo da INSPER de 2021 que traz um contexto de transformação digital. E o processo de transformação digital, ele passa por toda essa temática que a gente está falando. E por que eu estou falando de transformação digital se a gente está falando de sustentabilidade? Porque é o seguinte, a gente está falando de sustentabilidade, que agora é o ESG, que lá atrás, para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar dos abraçadores de árvore, que foi o que o Chicão começou a falar de vou salvar a jubarte, vou salvar o mico-leão dourado, vou salvar a arara azul. Mas, no final das contas, a transformação digital está fazendo com que a gente esteja aqui hoje, com mais de 50 pessoas, falando sobre um tema que vem sendo tratado, como o Alberto trouxe, desde quando se falava na proposta do pragmatismo da escola de Chicago, lá há muitos anos isso vem sendo tratado. E o que eu quero trazer é que hoje nós precisamos fazer da sustentabilidade, do ESG, um pensamento coletivo, um pensamento que está no mainstream, um pensamento que está
junto com aquela evidenciação. Aí, ó, o Alberto até colocou, 100 anos atrás, o propósito já era tratado. E a evidenciação que a gente tem hoje, muitas vezes, de ganhe dinheiro com a bolsa, principais papéis mais líquidos, a gente precisa aliar isso dentro de um cenário do ESG. E o processo de transformação digital ele faz com que isso seja acelerado, com que esse crescimento da abordagem do ESG ele não seja mais linear, mas sim exponencial, como uma curva que não segue um crescimento com o mesmo padrão, mas que, de fato, pode passar por um cenário digital que hoje é competitivo para as organizações, sejam elas de qual setor que elas atuam, para que a gente consiga, através disso, gerar uma resposta estratégica. A gente tem um cenário competitivo, a gente gera uma resposta estratégica a partir desse novo posicionamento, desse novo pensamento coletivo, e aí, com isso, a gente cria uma mudança organizacional. A gente cria um desenvolvimento onde os líderes, todos que estão envolvidos, eles buscam essa mudança através de um pilar que leva em conta o econômico, o social e o ambiental. E aí eu trago o econômico abraçando a parte da governança, porque, de fato, esse triplo impacto, e isso é muito da minha fala como um representante, um especialista, um coordenador do Sistema B Brasil, faz com que a gente chegue lá na outra ponta com impactos sistêmicos. E aí o impacto sistêmico é o que o Chicão falou. Como é que a gente coloca um touchscreen numa geladeira, e aí para eu tweetar eu tenho que estar em pé, eu tenho que ter aberta a geladeira, fechada a geladeira. Como é que esse impacto sistêmico ele de fato afeta o fator humano? Ele de fato afeta o fator de um ecossistema todo. E aí, para além das métricas financeiras, para quem é empresário conhece bem o ADRE, para quem é da organização do terceiro setor ali, como eu sou hoje, sabe bem o final do olhar ali, do final do ano, de olhar para resultado, para um balanço, e para quem de organizações públicas, consegue ver o orçamento, previsão de orçamento, é a gente colocar dentro dessas métricas o fator de sustentabilidade. E aí a gente vai estar navegando entre ESG, sustentabilidade, porque são termos correlatos, e eu escutei uma definição muito interessante em uma aula que eu participei na Universidade da Pensilvânia, que o ESG é nada mais, nada menos, ele é a transformação digital da sustentabilidade. Talvez por isso que eu comecei a falar lá atrás sobre esse ponto. Porque, de fato, é uma prioridade que o mundo coloca muito à frente. E que nós, com os desafios estratégicos que nós temos talvez 4 passos aí muito claros para fazer com que o ESG ele entre no mainstream, o pensamento dominante coletivo. O primeiro é redefinir a estratégia que a gente está tendo dentro das organizações que nós atuamos. Qual que é a estratégia? Tem estratégia? A estratégia ela inclui esses aspectos de ESG. O segundo é reformular o modelo das organizações. Se a gente não reformular o modelo das organizações, sejam elas quais forem, identificando todos os potenciais, os impactos, a interdependência, como que ela age em todos os campos, e aí eu gosto muito de separar os 5 campos que eu olho para qualquer organização, que é a parte de governança, de trabalhadores, de comunidade, de meio ambiente, dos clientes ou cidadãos, ou qualquer consumidor do serviço, do produto que você entrega lá no final. Terceiro passo, definir por meio de quais dessas tecnologias que nós temos hoje. Hoje nós estamos usando uma tecnologia que é a videoconferência, é o Zoom. Dos 500 inscritos que a gente teve, tiveram aí inscritos do Brasil todo. Eu não sei se tem pessoas fora do Distrito Federal, mas a transformação digital, e assim, se tiver aí, manda no chat hoje aí, porque assim, essa é uma tecnologia que nós, eu, o Chicão, o IDP, o Mike, estamos escolhendo para que essa transformação do assunto dominante, que hoje talvez esteja dentro do topo da conversa das organizações, ela comece a mudar. Eu vi a Alberta de Recife. Obrigado, Mike. Tem gente de fora do Brasil aí, viu? Quem é de fora do Brasil, dá o toque aí, galera. Dá um alô. E o quarto passo, então eu falei, redefinir estratégia, reformular o modelo de organização, definir por meio de quais tecnologias você vai usar, ou quais são os canais,
E o quarto passo é projetar o retorno esperado no médio e no longo prazo, principalmente no médio e no longo prazo. Porque em termos de desempenho organizacional, para a gente olhar para o mundo, eficiência operacional e atuação dentro do ramo, dentro do mercado, dentro da área que você vai trabalhar, ela vai vir com esses 4 passos caminhando ao lado do ESG. Então, Chicão, me diz aí, agora, como é que você olha para essas métricas econômico-financeiras como algo que, de fato, é a definição de sucesso para você? Eu acho que, cara, eu tô aqui te ouvindo, velho, e de novo a gente vai ter que falar de uma questão geracional, né? A gente tem aí os baby boomers, né? A galera do pós-Segunda Guerra Mundial. Pensa aqui comigo, galera. Pensa aqui comigo como é que foi a primeira metade do século XX, galera. Você vem de... você começa o primeiro século, o começo do século XX na Belle Époque, né? Um momento de, assim, segunda Revolução Industrial, a ideia de que industrialização significa progresso necessariamente, se industrializar é bom, o carro é inventado, a gasolina, a eletricidade começa a chegar nas primeiras cidades, né, e tudo mais. Então, existe um sentimento de que as coisas estão indo bem, de que as coisas vão dar certo, né? Esse é o sentimento da Belle Époque, né? E a gente encara, na sequência, a maior guerra de todos os tempos, a Primeira Guerra Total, a primeira grande guerra, né? Onde tem um engajamento nacional e uma mortalidade inéditos. E é a primeira guerra industrial também, né? Então, pensa aqui comigo, você que viveu esse período, né? Você era criança nesse período de euforia aí, Belle Époque, o caramba, quando você começa a ficar adulto, chega a Primeira Grande Guerra. Aí, na sequência, vem uma peste, né? A gente encara a gripe espanhola, que matou cerca de 54 milhões de pessoas numa época em que o mundo era de 1 bilhão de pessoas, tá? Mais uma guerra que matou algo dessa ordem também num mundo de 1 bilhão de pessoas, tá? Aí você, não satisfeito, no entreguerras, você vive um período de extremismos políticos, econômicos, né? Um período de hiperinflação na Alemanha, enfim, um período que hoje está sendo revisitado por todas as questões políticas do mundo atual. Mas o período entre guerras foi um período de extremismos também. E depois você vive a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, uma guerra ainda mais industrial e tão mortal quanto a primeira, né? Então pensa que você viveu a sua vida adulta toda na escassez, na dificuldade, vivendo esse mundo que está te pressionando. E aí você tem um filho que nasce por volta, logo após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que isso é um fenômeno demográfico, né? Sempre que a gente tem um período de grande euforia na história da humanidade, 9 meses depois, a gente tem um baby boom, tá? Então, assim, na eleição do Obama, se viu, 9 meses depois, um baby boom. Todas as vezes a gente tem um período de euforia. E qual foi o último grande período de euforia da história da humanidade? O fim da Segunda Grande Guerra. Então, a gente tem um período de boom de crianças. As pessoas sentem que o mundo agora é bom, de que o mundo agora vai dar certo, acabou essa coisa de guerra, e agora é um bom momento para ter um filho. Você que tem um filho aí, você que já teve filho, assim como eu e Gaspar, você sabe, você pensa nisso. Pô, meu filho vai nascer em que contexto? Meu filho vai crescer em que contexto? Guardem isso, que lá no final a gente vai resgatar isso, tá? Então, Gaspar, rapidamente, eu só queria resgatar a questão geracional. Baby boomers entraram no mundo da era de ouro do capitalismo. Então, a era de ouro do capitalismo vai ali dos anos 50 até o primeiro choque do petróleo, até 73, até 79, o segundo choque do petróleo. Repara que essa era de ouro do capitalismo, ela nunca mais se repetiu, tá? Foi um período de franco crescimento no mundo. E esses baby boomers estão vivendo um período de prosperidade, e raro na história da humanidade, por tanto tempo, né? E eles não estão pensando mais na escassez da guerra. Eles querem viver outras coisas. Essa galera está interessada em outras coisas e não ficar se prevenindo para o caso de uma guerra, tá? E, de fato, o mundo nunca mais viveu uma grande guerra, nem tem no espectro político militar das próximas décadas uma guerra sistêmica como a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, né? Então, essa galera viveu um mundo de prosperidade econômica, um mundo de possibilidades de reconstrução da Europa, de reconstrução dos Estados Unidos, tá? E essa galera está querendo outras coisas. Essa galera está querendo mais do que
ganhar dinheiro. Essa galera quer viver outras coisas. Então, as métricas de sucesso para essas pessoas são diferentes, necessariamente, dos pais deles, ou seja, dos nossos avós. Eu estou falando dos nossos pais. A galera, pelo menos assim, meus pais, meu pai é de 47, a minha mãe é de 60, a minha mãe é de 60 ali no limite dos baby boomers, né? Mas a minha mãe ainda está no mindset baby boomer, né? De querer viver outras coisas, de questionar a métrica de sucesso. Então, a ideia de crescimento infinito, crescimento econômico e industrialização, porque essas eram as métricas de sucesso. Crescimento econômico e industrialização significam bem-estar. A gente está entendendo que não, né? Hoje a gente entende bem que não, né? Mas esse é o legado dos baby boomers, questionar o status quo. Peguem aí por exemplo, a marca Patagônia de moda, né, que é uma referência em ESG, em sustentabilidade, no mundo dos negócios, ela é fundada por um baby boomer. Se você pensar em grandes marcas que têm bons posicionamentos de sustentabilidade, de ESG, marcas tradicionais, provavelmente elas foram fundadas por baby boomers ou são geridas por filhos de baby boomers, tá? Então, pensem que a gente tem essa dimensão de, cara, será que industrialização e crescimento econômico infinito significam necessariamente sucesso? Industrialização a gente já sabe que não. O consumo desenfreado de agrotóxicos a gente já sabe as consequências. O desmatamento desenfreado em busca de monoculturas a gente sabe que tem consequências. O arroxo da mão de obra nos países em detrimento do bem-estar social a gente sabe que tem consequências. Então, necessariamente, crescimento econômico, eficiência financeira máxima, industrialização, não necessariamente, a partir dos baby boomers, significa sucesso. Tá? Então, eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aí, da questão geracional, tá bom? Aí, enfim, dê meus 50 centavos aí, tá, Gaspar? Não, e de fato, assim como o Carlos Takahashi, né, ele é o diretor executivo da BlackRock Brasil. BlackRock Brasil, para quem não conhece, é um fundo de investimento que tem origem nos Estados Unidos e que atua aí com investimentos em diversos ambientes de mercado, em diversos continentes. Ele tem uma frase que é muito marcante, que a gente na preparação, o Chicão trouxe, que de fato, é o fim do resultado a qualquer custo. E aí, olhando para a sua posição hoje, qual que é o resultado a qualquer custo que a sua organização está procurando? Porque, de fato, essa transição geracional que a gente está vivendo, ela não vai acabar. Vieram os millennials, já tem a geração Z, e vão vir as outras, e já tem outras gerações, nomeadas, inclusive. E quais vão ser as que vão surgir, nós não sabemos. O grande ponto é que quando a gente quebra essa linha de criação do resultado a qualquer custo, a gente começa a ressignificar o nosso papel dentro das organizações para que esse resultado lá na frente comece a ser da nossa responsabilidade. Então, eu queria revisitar qual que é a origem do termo ESG. A gente colocou aqui no meio da conversa, porque, de fato, o ESG ele é um termo de 2004. Ele foi criado através de um documento produzido pelo Pacto Global, junto com o Banco Mundial, que se chama Who Cares Wins. Traduzindo, quem se importa com a vitória. Então, assim, mais do que isso, Who Cares Wins é assim, quem ganha é quem se importa. Fiz a tradução errada aí, mas quem ganha é quem se importa. Então, de fato, é o resultado esperado. Então, foram 15 anos, de 2004 para cá, sem o destaque que deveria, sem muito destaque no final das contas. E aí o grande ponto é que hoje as organizações que começaram a tratar sobre isso lá atrás, elas se prepararam e passaram por uma pandemia, e aí eu estou começando a estudar algumas conclusões que ainda estão em pandemia, nós ainda estamos na pandemia, né? Mas mostrando, metrificando que as organizações que se prepararam através de métricas ESG, elas passaram de forma mais saudável pela pandemia do Covid-19
que nós ainda estamos nela. Elas conseguiram gerar um valor sustentável através de estratégias ESG que foram orientadas à prosperidade, com sustentabilidade, que foram orientadas para gerar e transformar o relacionamento, transformar um impacto entre essa organização com a sociedade e com o meio ambiente. Então, por que a gente deveria falar sobre ESG se eu hoje estou aqui dentro, sei lá, do TCU? Se eu estou aqui trabalhando numa empresa que só produz embalagens plásticas, por exemplo, se eu tenho só o meu escritório de advocacia, se eu sou só uma ONG que quer salvar refugiados, aí eu trouxe talvez aqui alguns exemplos de lugares diferentes, mas essas práticas ESG, elas de fato orientam as organizações para construir uma confiança, para aumentar uma consciência e para encorajar a mudança de todo o ecossistema com o qual ela se envolve. Os efeitos dessa agenda, eles são múltiplos, eles são grandiosos mesmo. Eles impactam toda a força de trabalho, eles melhoram a imagem da marca, eles fomentam a inovação. A geração millennial está procurando muito mais uma organização que tenha propósito do que dê um bônus gigantesco para ela. Então, assim, essa retenção de talentos ela acontece e o crescimento econômico vem. O que a gente gosta de falar, e aí esse é um discurso muito alinhado que eu e o Chicão temos, é que a gente quer que as organizações continuem sendo lucrativas, que elas continuem dando dinheiro se elas forem para gerar dinheiro, mas que elas estabeleçam essas métricas para entender que não é só gerando capital que ela vai conseguir, de fato, deixar um legado, impactar positivamente a sociedade. E aí, tem um estudo da Falcone, que é uma empresa que está cada vez mais ligada ao ESG, ela também é focada em investimentos, que ela pegou um extrato de um outro estudo do Pacto Global da ONU também, que ela conseguiu trazer para a realidade dos dias de hoje e colocou que 96% da força de trabalho recomendaria seu local de trabalho se o seu empregador estivesse à frente de outros em práticas sustentáveis. Então pensa só, 96% da força de trabalho recomenda o lugar que trabalha se o líder dela estiver à frente de projetos que envolvam práticas sustentáveis, que envolvam a ESG, que é o que a gente está falando hoje. Vou além. 64% das pessoas têm uma imagem da marca que acredita que essa marca, que trabalha com práticas sustentáveis, podem ser uma força poderosa para a mudança. Elas olham para marcas como forças da mudança do mundo. E aí o último dado que eu quero trazer é que 70% das pessoas que participaram dessa pesquisa, elas estão dispostas a pagar um prêmio, ou seja, um valor a mais, por marcas que apoiam a reciclagem, que praticam a sustentabilidade e que são ambientalmente responsáveis. Eu estou tomando aqui o meu copo, que é de um evento da R2, e é de uma empresa que olha para o triplo impacto. E esse copo, ele provavelmente foi muito mais caro do que um copo descartável, que talvez teria o mesmo fim, de colocar uma água e beber. Mas é um copo que, para o investimento que eu fiz como consumidor em um evento da R2, que eu participei, que é essa empresa maravilhosa que o Chicão é diretor, valeu muito a pena fazer esse pagamento desse bônus. Então, é um ponto de virada quando você olha para o produto, para o serviço, para o que você oferece como organização. E aí, como ponto de virada, eu quero que o Chicão traga o que é esse novo capitalismo.
Porque a gente escuta capitalismo consciente, capitalismo XPTO, tem vários termos. Mas, Chicão, me diz aí, dentro desse olhar de ponto de inflexão, de olhar diferenciado para o nosso mundo atual, o que foi o ponto de virada para você? Cara, foi bom você colocar isso daí, porque é o seguinte, eu acho que assim, você vê, né? Você falou aí do relatório, né? Desse trabalho aí do Pacto Global com o Banco Mundial, de 2004, né, galera? Então bota aí, vai, 15, 16 anos sem grande relevância, né? E os caras botaram isso daí, ficou nisso daí, né? Um pouco a gente falou, não teve grandes repercussões, passou reto. Até que, em 2019, tá? A BlackRock, que o Gaspar falou aqui, tá? A BlackRock, assim, todo ano, o CEO da BlackRock, como é que é o nome do cara? Larry Fink, tá? Todo ano, o Larry Fink, ele publica uma carta, tá? Aos stakeholders dele, né? E o Larry Fink, só para vocês entenderem, tá? A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, tá? Se você somar o que eles têm na mão, representa 9,5, esse é dado de julho desse ano, 9,5 trilhões de dólares. Vou falar um negócio para vocês. Chicão, isso é muito ou isso é pouco? Se a BlackRock fosse um país, a BlackRock seria a terceira economia do mundo, tá? Só perderia para a China, com 14 trilhões, e Estados Unidos, com 20 trilhões. Tá bom? Então, assim, muito à frente do Japão. O Japão, se não me engano, acho que é 4 trilhões, uma coisa assim, ou 6 trilhões, tá? Muito à frente do Japão, tá? Muito atrás da China, mas pensa que seria a terceira economia do mundo. 9 trilhões, galera, se não me engano, é o PIB da Califórnia, tá? Então, é coisa pra caramba. Esses caras são os verdadeiros tubarões do investimento no mundo, tá? E a gente está citando aqui a BlackRock porque é o seguinte, tem essa questão do propósito, da questão geracional, do que faz sentido para as pessoas e tal, não sei o quê, colocar a dimensão humana do que a gente faz, mas chega uma hora em 2019, eu já vou explicar aqui, que a virada acontece porque os tubarões viraram, tá? Então a virada acontece quando o Larry Fink publica uma carta aos seus stakeholders, a carta de fim de ano do CEO da BlackRock, tá? Imagina que o cara o cara é a terceira economia do mundo, publica uma carta dizendo o seguinte, ó, o propósito não é só a busca pelo lucro, mas a força motriz para conquistá-lo. Em 2019, o cara coloca o propósito no centro da estratégia da BlackRock. E recomendando que todas as empresas impactadas por investimentos da BlackRock coloquem o propósito no centro da sua estratégia. Lembra que eu falei que propósito é igual a sustentabilidade? Me aguardem. Então, esse foi um ponto de virada interessante. Dezembro de 2019, antes da pandemia, tá? Em agosto de 2019, tem uma virada tectônica também no capitalismo, tá? A galera da Business Roundtable, para quem nunca ouviu falar, a Business Roundtable é a tábua redonda das maiores empresas americanas, tá? Tá lá a General Electric, tá lá a General Motors, tá lá todas as grandes montadoras, estão todas as Big Techs, tá? Facebook, Apple, Google, tá todo mundo lá. Essa Business Roundtable reúne as maiores empresas americanas. Se juntar o valor de mercado de todas essas empresas aí, também deve dar uma BlackRock da vida aí, tá? Então, a Apple sozinha já vale quase 3 trilhões de dólares, tá? Então, aí, olha só, a Business Roundtable sempre foi o bastião, o lugar preferido de fala de quem era, do que a galera chama de capitalismo de shareholder, ou seja, o capitalismo que entende, um modelo de pensamento que entende que, ao maximizar o benefício de quem detém a ação da minha empresa, eu estou maximizando de tabela o benefício para a sociedade. Aquela lógica do Adam Smith, né? De que, ao buscar o meu benefício individual, eu naturalmente entrego colateralmente o benefício coletivo, porque se cada um for atrás do seu benefício individual, a gente tem um benefício coletivo sendo criado, tá? Eles sempre foram os defensores dessa tese, dessa ideia, e de que, ao oferecer o máximo de bem-estar para quem detém ações da minha empresa, eu estou oferecendo bem-estar para a sociedade. Ou seja, guardem esse termo, capitalismo de shareholder. Shareholder é quem detém a ação, tá? E aí esses caras, em agosto de 2019, vêm e falam assim, galera, como é que eles falaram aqui? Eles falaram o seguinte, o capitalismo de shareholder talvez não seja a maneira mais eficiente
de maximizar o bem-estar coletivo. E talvez seja o caso da gente promover o capitalismo de stakeholder, ou seja, eu procuro beneficiar ou procuro gerar o máximo de benefício, não só para quem detém a ação, mas para os funcionários, para os fornecedores, para a comunidade diretamente impactada. Já tem pergunta aqui sobre povos tradicionais, que a gente pode falar já já. Para todas as partes interessadas no negócio ou na atividade daquela organização. Ou seja, o capitalismo de stakeholder virou o foco da Business Roundtable. Galera, só para vocês entenderem, tá? A Business Roundtable pauta a política econômica nos Estados Unidos, com certeza, mas no mundo, tá? E aí você junta Business Roundtable com BlackRock, junta os dois, galera. Pô, eles se juntar essa galera toda aí dá o PIB dos Estados Unidos, sacou? Em valor de mercado. Então, galera, só para mim, o ponto de virada foi esse final de 2019. E quem não entendeu o recado de 19, em 2020, plena pandemia, o Larry Fink deu um recado ainda mais claro. Tipo assim, se você não entendeu, na minha cabeça, quando eu li a carta aos stakeholders do Larry Fink, lá da BlackRock, eu li a carta de 2020, né? Eu pensei assim, cara, esse cara tá falando o seguinte: se você não entendeu o recado em 2019, agora eu vou ser bem mais claro e vou meter o pé na porta. Olha o que esse cara falou. Estaremos cada vez mais dispostos, a BlackRock, né? Estaremos cada vez mais dispostos a votar contra a administração e os diretores quando as empresas não estiverem progredindo o suficiente nas divulgações relacionadas à sustentabilidade e nas práticas e planos de negócios subjacentes a ela. Ou seja, imagina que você tem uma empresa, pensa aqui comigo, cara, na moral, pensa aqui comigo, você tem uma empresa, você foi atrás de investidor, tá? Aí, um dos maiores investidores, provavelmente onde a BlackRock chega, eles são gigantes, né? Eles chegam como, assim, mandando muito, né? Aí você imagina que o maior investidor da sua rede de investidores, tá? Ou o maior doador, se você é de uma ONG, o maior doador disparado da sua ONG começa a falar o seguinte: ô, meu camarada, se você não estiver progredindo o suficiente na sustentabilidade, tá? A gente vai começar a votar contra você no conselho da empresa, da ONG ou do que for que você trabalha aí. Galera, pense, olha só o que o cara falou. Se você não entendeu o recado de 19, em 2020 eu vou ser mais claro com você. Plena pandemia, e a pandemia também tem implicações aqui que a gente pode falar mais na frente. Enfim, fiz aqui o meu 50 centavos aí. Rodrigão, por favor. E quando chega nos tubarões, eu gosto disso, esse ponto de virada começa a gerar uma reação em cadeia. E é essa reação de cadeia que eu gosto de trazer um exemplo muito legal. Se você usava táxi há 5 anos atrás, você era uma pessoa que era uma porcentagem muito pequena da população. As pessoas usavam muito pouco táxi, olhando para o nosso contexto de Brasil. E os táxis viviam bem. E de repente surgiu o Uber. Surgiram primeiro o Uber, depois as outras empresas de transporte de passageiros. E aí, o Uber, ele começou a aparecer como uma solução para poucas pessoas. Eu me lembro muito bem, quando eu peguei o meu primeiro Uber. Acredito que foi ali em 2018, 3 anos atrás. E aí, quando eu peguei o primeiro Uber, ainda era muita novidade. Mas quando os grandes fundos de investimento se movimentaram para apoiar o Uber e depois para os outros aplicativos de transporte de passageiros, isso gerou uma reação em cadeia que mudou o comportamento de quem usava táxi, que eram pouquíssimas pessoas, e de quem não usava táxi. E essa reação em cadeia, quando eu gosto de trazer esse exemplo, que eu quero que a gente enxergue no ESG, dentro das organizações. Eu já vi aqui alguns comentários, e eu vou deixar as perguntas para o final, mas o Luiz Carlos colocou assim, ó, eu não vejo muito essa perspectiva nem no setor público, nem no privado. É porque essa reação em cadeia ela ainda não aconteceu. Está em processo. Ela está em processo. E aí, trazendo um estudo da PwC, da PricewaterhouseCoopers, exatamente, que é um estudo de 2020, que ela coloca que até 2025,
57% ativo, 57% dos ativos europeus, e aí olhando para o contexto Europa, estarão em fundos ESG. E 77% dos investidores do continente pretendem parar de comprar produtos que não sejam ESG nesse período. Então, assim, o olhar para a marca, que a gente viu muito movimento dos alergênicos, por exemplo. Muitas crianças que têm alergia agora e não podem comer glúten, por exemplo. Você olhar o produto e saber se ele tem glúten, se ele não tem glúten, se ele pode ser consumido por essa pessoa que tem essa situação de alergia, de intolerância alimentar. Isso começa a ser desenhado por alguns dos grandes tubarões para os produtos e serviços que não estão alinhados ao ESG. Esse estudo da PwC, ele mostra de forma extremamente direcionada que o ESG representa a maior mudança fundamental no olhar para os investimentos, desde quando foram criados os mercados de bolsa. Então, eu repito, desde quando foram criadas as bolsas, o ESG ele representa a maior mudança fundamental para os investimentos. E eu já trabalhei com algumas empresas que hoje têm, dentro da sua apresentação para investidores, 70% dela focada em sustentabilidade. Então, para uma organização, e aí, por exemplo, é curioso, quando a gente vai para o setor público, né, e eu estou tentando trazer exemplos dos setores diversos, eu tenho certeza que até na escolha de um órgão público que você vai trabalhar, o contexto de ESG ele vai estar inserido muito brevemente. E que você pode ser um grande protagonista para que essa evidência ela aconteça de forma mais acelerada. Porque quando a gente fala de empresa, quando a gente fala do terceiro setor, fica talvez mais fácil da gente exemplificar. Mas como o IDP tem essa raiz muito forte do direito público, eu quero trazer também que as organizações estatais elas vão ter esse papel fundamental. E não muito distante, a gente vai ver os nossos processos de eleição sendo pautados por essa temática. Então, eu acredito que é nesse movimento que a gente faz com que o ESG ele saia desse patamar. E aí tem um outro estudo do Morgan Stanley, de 2020, que coloca que os fundos ESG, e aí hoje os fundos ESG eles já detêm alguns trilhões de dólares alocados em empresas que têm práticas comprovadas de ESG. Então, esse estudo fala que os fundos ESG nos Estados Unidos tiveram um desempenho melhor do que não ESG. Ou seja, eles são mais rentáveis, os papéis têm uma liquidez melhor. E isso tudo aconteceu na pandemia, que foi uma crise econômica que nós tivemos. E isso, de fato, começou a criar a correlação de que estar próximo e aliado ao ESG pode representar uma espécie de proteção à crise. Então, hoje, o banco BTG ele tem uma procura de investimentos ESG, e se você entrar em uma plataforma de investimentos, você vai ver lá os fundos verdes, green alguma coisa, e hoje essa procura ela é 2 vezes maior do que a oferta. A procura de ações dos campeões nacionais em ESG, e aí eu posso trazer aqui, por exemplo, a Natura, como um exemplo de empresa que hoje é de capital aberto e tem práticas sustentáveis comprovadamente atestadas, certificadas. Então, a procura por esses campeões ela é 5 vezes maior do que a oferta. Tem a Localiza também. Tem a Movida. Tem algumas empresas que elas entram hoje dentro de um olhar, e aí olhando especificamente para esse setor privado, que elas começam a se colocar
dentro de uma linha de comprovação. E aí eu quero finalizar minha fala colocando que a Bolsa de Valores, que hoje é representada por uma organização chamada B3, ela tem um índice de sustentabilidade empresarial que foi reformulado em 2021. E eu tive o prazer de trabalhar junto com alguns atores da B3 nessa reformulação. E o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, ele elege os 200 papéis mais líquidos do ano fiscal anterior para falar assim, empresa, é o seguinte, seu papel é líquido, nós comprovamos isso, que ele tem uma liquidez muito boa, isso já mostra uma sustentabilidade econômica, né? O papel ser líquido. Eu quero te convidar para preencher aqui o Índice de Sustentabilidade Empresarial. E aí eu quero verificar se você tem um score para que você ganhe o selo EASY. Isso está mudando de uma maneira tão significativa que para esse ano de 2021, um fundo específico destinou alguns milhões de dólares, se eu não me engano são 250 milhões de dólares, eu não tenho muita certeza desse número, mas depois eu posso verificar e falo na aula que vem, mas destinou uma quantia bem significativa de valor para essas empresas conseguirem acessar esses green bonds, esses créditos que têm uma comprovação de práticas de ESG através da organização, para que eles possam usufruir desses créditos dentro das operações deles. Então, mais uma vez, quando a gente olha para a analogia do oceano e a gente vê para onde os tubarões estão indo, a sociedade vai caminhar para esse lado. A sociedade vai caminhar para esse lado. Então, se é um termo hoje que a gente está falando aqui, concorrendo com, talvez, marketing digital, como aumentar o número de seguidores, com outras temáticas que muitas vezes estão sendo discutidas dentro desse ambiente da internet, a gente coloca algo muito mais relevante e que tem um direcionamento que pode mudar todas as organizações. E aí eu pergunto para o Chicão, porque para mim, as empresas já estão indo para esse caminho. Mas na prática, quando a gente traz para o local, Chicão, para R2, e aí fala um pouquinho, como que esse movimento de alocação de capital, de reação em cadeia, de ponto de virada, aconteceu com você especificamente, com o Chicão, com a R2, como é que isso na prática aconteceu aí? Bom, irmão, é o seguinte, assim, a galera tá falando, pô, mas isso daí ainda é uma conversa de gente grande e tal, não sei o quê. Pensa que os tubarões começaram a falar isso. Estão obrigando, reforçando aqui, né? BlackRock já avisou que não oferecerá, no futuro próximo, não oferecerá mais aos seus clientes investimentos que não tenham ESG, tá? Então, e aí o que você pensa? Bom, o Tubarão Internacional está falando isso. O que tu acha que acontece, cara? Os fundos regionais começam a considerar, porque eles estão pegando grana com esses caras gigantescos, tá? Então, os fundos regionais da América Latina, Caribe, enfim, tá? Começam a pegar grana com esses caras e esses caras estão falando, você pode até pegar grana comigo, mas você tem o ESG para cumprir. Os fundos regionais estão repassando para os fundos nacionais e os nacionais para os regionais. Então, meu amigo, se você está aí procurando um lugar para investir, se você está em busca de grana, enfim, está indo no banco pedir dinheiro, o que está acontecendo está indo do maior para o menor e você vai ter, isso já está rolando agora, tá? Se você vai ter juros melhores quando você for lá no banco pedir grana seja lá o que você quer fazer, você vai ter juros melhores se você associar o pagamento à performance socioambiental, tá? Isso é uma parada. Então chega em você do outro lado. E para a gente aqui hoje, tá, na R2, eu não posso falar muito porque a gente ainda vai revelar isso com calma, eu não posso falar muito da estratégia da empresa. O spoiler que eu posso dar a gente foi atrás de grana recentemente, tá? Para subsidiar os nossos planos futuros, que já são presentes, já estamos em vias de, né? Em breve vamos inaugurar um monte de coisa aí, aguardem, galera. Mas a gente foi atrás de grana, tá? Esse é o oxigênio do capitalismo, né? Grana, assim, não é um fim em si, mas ele é o que mantém a gente no ritmo, tá? Fomos atrás de grana. E boa parte de quem trouxe essa grana para perto da gente falou assim, eu estou chegando perto porque estou interessadíssimo
na performance socioambiental de vocês. Conheço vocês, além dos resultados de experiência do cliente, impacto do mercado, etc., também admiro a parte socioambiental de vocês, isso muito me interessa, por isso eu estou por aqui. Então, começa com essa conversa meio assim, etérea, né? Pô, eu gosto do que vocês fazem na sustentabilidade. Até que chega uma hora, como uma empresa que eu mentoro, se bobear, deve ter alguém da empresa aí, um abraço para vocês aí, quando eu citar o caso, vocês vão... Quem é da empresa vai saber que eu estou falando deles, eu não vou revelar quem é, mas uma empresa que eu mentoro, agora, acabou de assinar, ou está para assinar, um contrato de Green Bonds, né? Então, eu vou te oferecer grana numa condição melhor se você tiver uma boa performance socioambiental. Então, além da empresa querer fazer algo na área do ESG, a empresa não só quis, como se comprometeu com um terceiro a pegar grana associada à sua performance socioambiental. Ou seja, agora, galera, não é mais uma conversa só de propósito, não. Agora é uma conversa do financeiro da empresa, sacou? O diretor financeiro está de olho agora no que a galera da sustentabilidade está falando. Então, é assim que vem, tá, galera? Então, já vão aparecer produtos que vão ser mais baratos do ponto de vista financeiro, juros menores, condições melhores de pagamento, acesso facilitado para quem tem boa performance socioambiental. Eu queria só deixar claro aqui para vocês, tá? O bonde da história está passando aqui, ó, vai passar aqui agora, ó. Está passando na sua frente, ó. Nesse momento, o bonde da história está se materializando na forma de Rodrigo Gaspar, Francisco Nilson e Mike Hexton e IDP, tá? Nesse momento, o bonde da história está se materializando para você dessa forma, mas ele vai se materializar de várias outras formas na sua jornada rumo a você engajar a sua organização no ESG, seja porque você, por uma questão de propósito, seja por uma questão financeira. Mas vai acontecer, a jornada do ESG vai bater na sua porta se já não bateu, tá? E aí, ô Gaspar, queria fazer mais um comentário aqui. A gente está falando muito de crise, né? Da crise, da pandemia, etc. E eu queria dizer para vocês o seguinte, cara. A pergunta que a gente quer colocar aqui é: poxa, Cão, que interessante isso aí que vocês estão falando e tal, não sei o quê, propósito e performance socioambiental e tal, não sei o quê. Mas eu quero saber, a Business Roundtable mudou, capitalismo de stakeholder, BlackRock e o caramba. O capitalismo ficou bonzinho? Vocês acham que o capitalismo, assim, agora o capitalismo é cor-de-rosa? O capitalismo agora é rainbow? Eu queria dizer para vocês que a questão essa nem é uma questão se o capitalismo ficou bonzinho ou se ele continua malvado, tá? A questão agora é que o ESG, não sei se não ficou claro, eu vou deixar bem claro agora para vocês, tá? O ESG, e o Gaspar falou aqui do estudo do Morgan Stanley, recomendando fundos ESG como proteção contra a crise. Por quê? Porque quem faz um bom trabalho em ESG estuda melhor os riscos inerentes ao seu negócio, tá? Riscos ambientais, riscos sociais, riscos trabalhistas, riscos éticos, riscos de corrupção e por aí vai, tá? Então, uma empresa que faz um bom trabalho no ESG é uma empresa que naturalmente oferece menor risco, galera. Então, essa é a língua do capitalismo. Menor risco, condições facilitadas, tapete vermelho, né? Então, se você faz um bom trabalho no ESG, o capitalismo vai te oferecer um tapete vermelho, tá? Por quê? Porque você provavelmente é um investimento de menor risco do que quem não faz esse trabalho, tá? Ou cuja atividade cuja a natureza da atividade é arriscada, né? Então, eu queria deixar isso muito claro, que não é um papel de ser bonzinho ou de ser malvado. O capitalismo e o nosso sistema, ele se move por risco. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Mas, na média, os agentes econômicos têm aversão a risco. Tá? Então, o ESG é uma ótima maneira de enfrentar o mundo VUCA, como a gente tem falado, né? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Tá? Uma ótima maneira de enfrentar o mundo VUCA é por meio do ESG, ou seja, investimentos de baixo risco sistêmico. Tá? Então, isso é a cara do século XXI, galera. Um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, isso é o século XXI. E há quem diga que quem abriu as portas para o século XXI, assim como o Eric Hobsbawm, o grande historiador, fala que
o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, né, que marcou um mundo industrial, um mundo do consumo de massa, um mundo onde a massa é que dita as regras e não as elites, tá? De certa forma, né, assim, as elites continuam ditando as regras, mas são as massas, esse consumo de massa é que orienta o mundo, né? Isso foi característico do século XX. Tá? E no século XXI, há quem diga que o que abre as portas do século XXI é a pandemia de coronavírus. Tá? Por quê? Porque pensem aqui comigo, cara, a pandemia acelerou todas as tendências que existiam. A pandemia não inventou nada. A pandemia acelerou o que já existia. Se você, meu amigo, teve que virtualizar seus processos de trabalho, a toque de caixa, de emergência, gastando mais, sem gerar nenhum tipo de diferencial, somente para sobreviver, né? Se você teve que ficar no online, se você teve que ficar de home office, se você teve que diminuir o contato com as pessoas, se você teve que ser mais cuidadoso com questões sanitárias, se você começou a se preocupar em por que você existe e por que essa empresa ou essa organização existe, quem acelerou isso foi a pandemia. Pega qualquer coisa que aconteceu na pandemia e vê se isso já não estava acontecendo e se acelerou na pandemia. O ESG é uma dessas coisas. As pessoas trancadas em casa começaram a questionar. Pô, mas será que ficar atrás de grana o tempo todo, crescimento infinito, industrialização infinita, será que é isso mesmo que é a vida? A vida é sobre isso? A gente existe para ser... Nós existimos para ser os gafanhotos desse planeta, uma praga de gafanhoto que usa a natureza e as pessoas como a nossa despensa e a nossa latrina ao mesmo tempo, né? Então, a pandemia acelerou esse questionamento das pessoas, essa busca por propósito. Muita gente saiu de apartamentinho e foi morar em casa com quintal. Muita gente botou para jogo o seu sonho de entrar no motorhome e sair andando por aí. Vai tentar alugar um motorhome aí, galera. Eu falo que eu estou tentando alugar motorhome há meses, não consigo. Quando eu acho um preço absurdo. Tá? Então, veio um bicho aqui. Falei de motorhome, o bicho ficou aqui ofendido. Então é o seguinte, as pessoas sacaram que a vida é muito mais do que grana. A vida é propósito. A vida é o porquê das coisas. E se nós somos pessoas físicas, estamos falando aqui para muitos representantes de pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas são reflexo da sociedade. Então, se a sociedade está em busca de propósito, está em busca de criar um impacto positivo na natureza e nas pessoas, as pessoas jurídicas também estarão automaticamente, é o nosso espelho, galera. Tá? Pensem que não só eu e você estamos atrás de um motorhome para sair de férias com a família, como o CEO de grandes empresas também está. O CEO de grandes empresas que acorda 4 da manhã e enfrenta uma jornada de trabalho diária até meia-noite, agora ele está querendo passar mais tempo com os filhos, porque ele viu que a parada não é só exatamente a empresa. Né? Então, o mundo inteiro está nesse movimento de questionar o propósito das coisas com as pessoas jurídicas não é diferente, tá bom, galera? Então, queria deixar essa coisa que a pandemia trouxe para a gente. E se você ainda não sacou o movimento que está rolando, a gente já te deu argumentos geracionais, argumentos de marketing, argumentos financeiros, tá? E pensem só que pessoas jurídicas são o reflexo das pessoas físicas com as quais ela tem contato. Se as pessoas hoje estão em busca do impacto positivo que elas geram no mundo, as pessoas jurídicas automaticamente, você nem controla isso, velho, né? Relaxa que você nem controla isso. As pessoas jurídicas automaticamente também estarão atrás disso. Se você não se ligou nessa parada, as pessoas jurídicas vão te atropelar com o bonde da história, tá bom? E fecho aqui, passo a bola para o nosso querido Rodrigo Gaspar. Por favor, irmão. E ninguém quer ser atropelado. Ninguém quer ser atropelado por esse bonde aí que o Chicão, de forma magistral, trouxe. E para você não ser atropelado, para eu não ser atropelado, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu trago aqui um caminho que o primeiro você já está fazendo, que é começar com a educação. É entender, é buscar, é ler, é ir em um open class, é fazer um curso, é buscar uma educação executiva, é fazer uma pós-graduação. Isso você já está fazendo. E aí o segundo ponto é a criação de uma nova consciência. Essa criação de uma nova consciência, através do olhar do ESG, vai fazer com que você comece a olhar toda a organização
com a qual você se relaciona de uma forma diferente. O termo coloquial, ESG, sustentabilidade, ele vai começar a deixar de ser coloquial. Ele vai começar a ser algo mais formal. Ele vai começar a ser algo mais como lentes novas para você. E aí, quando você começa com essa educação e com essa nova criação de consciência, eu tenho uma triste notícia para te falar. Que se você sair dessa Open Class, fazer os 3 dias junto com a gente, cumprir com os desafios que a gente vai trazer, isso ainda vai ser muito pequeno contra toda a proporção daquilo que foi construído no passado da sua vida. O seu mainstream, o seu pensamento dominante, ele ainda é da velha economia, do olhar para o shareholder. Então, se você não tiver uma continuidade da educação e dessa nova criação de consciência, provavelmente você vai ter muita dificuldade de ser sustentável com esse novo olhar. E aí, para começar, inclui de fato olhar com mais profundidade para cada um dos termos. Para o E, para o S, para o G. Vocês vão começar a ver também ASG, que é trazer o meio ambiente só para ambiente, que também é o abrasileiramento do ESG, e está tudo bem, está super certo, mas eu já venho lendo bastante material que está ASG e o ESG, então é só essa mudança que acontece. É a tradução, né? É, a tradução, exatamente. E com esse crescimento, na verdade, com esse encorpamento que vem com a educação e com essa nova criação de consciência, você começa a olhar os problemas do seu cotidiano, os problemas da sua organização, os seus problemas pessoais com esse novo prisma. E aí você, como um líder, como um protagonista, como uma pessoa que de fato está entendendo uma forma nova de criação, de reformulação, de todos os processos de entregas que você já gera na sua organização, seja no papel que você acha que, poxa, mas eu sou estagiário, mas você é um protagonista para essa mudança. Poxa, mas eu estou aqui hoje como um líder de uma grande organização, mas o conselho deliberativo, o conselho de administração não me deixa nem tocar nesse assunto. Você é um protagonista dessa ação. E eu queria passar por 7 diferentes áreas para você olhar como o E, o S e o G, eles podem mudar com substância a sua organização. E a primeira é você começar a construir um alinhamento do que você tem dentro dessa jornada de educação, dessa criação de consciência, com o alinhamento da organização. Como é que os processos são inseridos? Como é que eles são criados? Como é que os produtos são feitos? Como é que os serviços são construídos dentro do planejamento estratégico? E aí, em qualquer lugar, mesmo no serviço público, onde é engessado, a gente teve aqui o exemplo da Verusca, que ela falou de novas legislações. Eu vou dizer para vocês, o Chicão disse de investimentos para empresas que olham para o ESG, os green bonds, os fundos que estão olhando para esse lado. Já temos 8 países no mundo que possuem legislações específicas para uma pessoa jurídica que ela tem o seu propósito socioambiental formalizado dentro da sua constituição jurídica. Aqui, na América do Sul, nós temos o Equador, a Colômbia, o Uruguai. É isso, Equador, Colômbia e Uruguai. São 3 países da América do Sul. Temos alguns estados do Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, se eu não me engano, a França. E é isso. Então, eu entendo que quando a gente começa a colocar esse alinhamento, e é a primeira área, a gente vai direcionar nossa organização para que o ESG ele esteja em várias pautas. E aí o segundo ponto é esse daí, é a integração. Como que a gente tem o desafio de demonstrar o ESG integrado com a parte financeira,
O ESG é integrado com a parte operacional. Então, se você alinha, se você integra, você vai para a terceira área que eu quero que você trabalhe, que é tempo e informação. Como que a agenda de uma organização ela pode estar focada nesse olhar? O quarto ponto é como que a inserção do ESG ela pode entrar na estrutura. Ela, de fato, pode estar dentro do esqueleto da organização, para que chegue depois no DNA. Por mais distante que pareça, você consegue, nesses 4 primeiros passos, de alinhamento, de integração, de tempo e informação e de mudança de estrutura, dar um grande salto para a quinta área, que é de engajamento. E aí, engajamento não é o ativista, não é o abraçador de árvores, é você colocar em fatos que nunca houveram tantos protestos no mundo que falavam sobre temática ESG. Black Lives Matter, Greta Thunberg, sabe? Você nunca viu o tanto de mobilizações sociais nessa temática como você viu nos últimos tempos. Então, ser um engajador, olhar para essa quinta área como uma pessoa de engajamento, muitas vezes vem do seu exemplo. De como você lida com os seus resíduos, de como você lida com as temáticas que envolvem talvez as suas atividades. E aí, a sexta área é a área de divulgação. Como que você pode divulgar isso cada vez mais para todos os envolvidos? Para fechar na última área, que é uma área que, para mim, ela faz muito sentido, que é a área de compensação. É a gente entender que a gente andou no caminho errado, talvez durante boa parte da história. E que a gente vai precisar compensar. A gente vai precisar compensar. E aí, sendo bem prático, como que eu considero o E, o S e o G de forma real? Primeiro, ambiental. Como que eu uso os recursos naturais hoje na minha organização? Recurso natural é o ar. Como é que é o sistema de ar-condicionado? Como é que é o sistema de ventilação? Como é que é o sistema de qualidade do ar? Como é que é o sistema de olhar para a parte ambiental das vegetações que fazem as trocas de gases que são fundamentais para a vida humana? Você não precisa ser biólogo, engenheiro agrônomo para saber disso. Como que as emissões de gases do efeito estufa, elas acontecem dentro do seu trabalho? E aí eu vou ser bem real. Quantos computadores, quantos equipamentos, quantas geladeiras, qual maquinário, como é que isso acontece? Porque nessa semana agora que se passou, eu fiz o meu cálculo de emissões de gases do efeito estufa e eu descobri que se eu deixar o meu celular, por exemplo, carregando a noite toda, eu vou ter uma pegada de carbono muito maior do que se eu colocar ele para carregar durante o dia 2 horas, que é o necessário para ele ficar com 100% da bateria carregada. Isso mudou um formato de eu olhar para a minha consideração ambiental. Como que a eficiência energética de tudo que a organização tem hoje, como que ela gera poluição? Como que é a gestão de resíduos e efluentes? Como é que ele lida com a parte de captação de águas pluviais, com a parte de esgoto, por exemplo? É falado sobre isso? Pelo menos tem alguém olhando sobre esses pontos da parte prática ambiental? Conta de energia, conta de água, 2 documentos que a organização tem ali de falar assim, poxa, a gente gasta tantos quilowatts que a gente usa, tantos metros cúbicos de água, como que a gente pode melhorar isso para o nosso meio ambiente da organização? E aí eu vou para a parte social, para o S. Como é que são as políticas e as relações de trabalho? Como é que é o olhar sobre inclusão, diversidade? Diversidade, conta. Quantos líderes de pessoas subrepresentadas estão ali? Né? Por que a temática da segunda edição do programa de trainee para negros da Magazine Luiza gerou tanto alvoroço no mundo? Eu assisti o documentário que eles colocaram e aí a definição do CEO, do Fred Trajano, foi assim, seguinte, a gente tem aqui na nossa liderança 19% de pessoas que são consideradas pretas. Pretos, negros, pardos. E aí o grande ponto é o seguinte,
a gente quer colocar uma realidade muito próxima do Brasil, e aí eles fizeram a segunda edição. Então, como que sua organização está fazendo isso? Como que o engajamento dos funcionários acontece na organização? Como que existem os treinamentos de força de trabalho? Como que são olhados os direitos humanos, as relações com as comunidades, a questão de privacidade, proteção de dados, LGPD, como que isso acontece? E aí o G, e aí eu vou acelerar aqui para a gente conseguir responder todas as perguntas, a parte de governança. Como é que é a tomada de decisões? Como é que é a independência de conselho, dos grupos de liderança? Como é que é a política de remuneração da alta administração? Como que isso funciona? Como que a diversidade e a inclusão do olhar dos trabalhadores está na composição dos tomadores de decisão, dos conselhos de administração, por exemplo? Como que é a estrutura desses comitês, como que eles são auditados, como que é a parte fiscal, como que é a questão de ética e transparência, de manual de conduta, de anticorrupção, de gestão de riscos. Quando a gente começa a olhar de forma muito direcionada para isso tudo que eu trouxe, para essas 7 áreas, para o olhar profundo, para o E, para o S, para o G, a gente começa a enxergar que, de fato, a temática ela vai ser cada vez mais clusterizada, ela vai ser cada vez mais de um grupo, ela vai ser cada vez mais de uma tribo, não é, Chicão? Então, eu estava aqui. Eu sou o seguinte, galera. Se eu não estou anotando, se eu não estou fazendo anotações variadas aqui, fazendo círculos, coisas que só eu vou entender depois, eu sinto, se eu não tenho papel e caneta, eu sinto que o meu QI abaixa um pouco, sabe, galera? Então, estou aqui, estou ouvindo e anotando coisa aqui. Galera, é o seguinte, eu acho que agora a gente passou, agora o Gaspar explicou aqui como que você pode colocar isso na prática. Se você está gravando essa parada aqui, se tiver acesso a esse material, escuta o Gaspar, vai dando pause, escuta o Gaspar e vai anotando tudo que ele sugeriu aqui. Você vai ter um belo plano ESG para sua empresa. Você vai ter economizado alguns milhares de reais em plano ESG de consultoria, tá bom? Isso é papo sério, tá? E assim, você vai ter economizado, se você botar na prática mesmo tudo que a gente falou aqui e tudo que você vai ouvir da gente e viver com a gente nesses 3 dias, você vai ter economizado alguns milhares de reais em consultoria, tá bom? Então, essa é uma coisa importante. Tribos, vamos lá, eu queria já recomendar aqui o Gaspar, ele malandramente já usou a palavra-chave aqui, né? A palavra-chave para a gente agora é tribo. Tribos é o nome de um livro do Seth Godin, eu acho que é assim que se fala o nome dele, é Seth, S-E-T-H-G-O-D-I-N, acho que é Seth Godin, né? Não é assim, ô Gaspar? Tem um livro que se chama Tribos, é um livrinho dessa finurinha, tá? Se eu estivesse fazendo essa live de casa, eu ia mostrar esse livro, ele sempre fica ali pertinho de mim. É um livro dessa finurinha, que é um tapa na cara, tá? Para você que está aí paradão achando que a BlackRock vai salvar o mundo. Aí, ó, Tribos, Seth Godin, o Gaspar acabou de botar aí. Esse livro, galera, ele fala, a tese do livro é a seguinte, de que o mundo precisa desesperadamente da sua liderança. As coisas no mundo não vão acontecer sem você tomar a frente da parada, seja lá aonde você estiver. Seja lá quem você for na estrutura. Aquela história os estruturalistas falavam, né? Porque quem é predominante na brincadeira é a estrutura. O indivíduo ele é pressionado pela estrutura. Hoje a gente sabe, e os individualistas falam ao contrário. Quem influencia mesmo é o indivíduo e a estrutura é o reflexo do indivíduo. Hoje a gente sabe que é uma via de mão dupla. Tá? Então, você que é o estagiário, fala uma parada, às vezes você é estagiário na parada, é o trainee da empresa. Eu te falar um negócio, se você é o estagiário ou o trainee da empresa, a empresa te contratou, não é para te ajudar, não. Tá? Também é para te ajudar. Mas não é só para te dar uma força, não. É porque a empresa precisa estar em conta. Você provavelmente é um millennial ou um geração Z, e a empresa, provavelmente no conselho, é composta por um monte de baby boomer que está perdendo aderência com os anseios de 63% da força de trabalho do mundo. Tá? Então, a empresa precisa que você esteja lá. Porque você vai trazer os seus insights como millennial e como geração Z para ajudar a mudar a empresa e o jeito como a empresa faz o que ela faz, tá? Então, a empresa precisa de pessoas de gerações mais jovens dentro da empresa para que ela consiga se renovar e se manter relevante ao longo do tempo, tá bom? Então, você que é estagiário, não pensa que você é menos, não, tá bom, irmão? Então, eu queria deixar esse recado para você também. Então, Tribos, Seth Godin,
Não importa se você é o estagiário, não importa se você é o trainee, não importa se você é, seja lá o que for, presidente do conselho de qualquer empresa ou de qualquer organização, tá bom? E eu queria fechar aqui essa parte para a gente abrir para as perguntas, hein, Gaspar? Para a gente ir logo aqui para as perguntas, tem um estudo da revista Nature de maio de 2020. Revista Nature, galera, é a revista científica de maior impacto do mundo. É o que há de melhor em produção científica, tá bom? Publicação da revista Nature de maio de 2020 diz o seguinte: considerando o nosso crescimento populacional e a nossa taxa de desmatamento, nós temos 90% de chance de enfrentar um colapso ambiental nos ecossistemas terrestres entre 2040 e 2050. Vou repetir. Quantos por cento? Considerando como vamos no desmatamento e como vamos no crescimento populacional, temos 90% de chance de encarar um colapso dos ecossistemas terrestres entre 2040 e 2060. Vamos fazer uma conta junto aqui, galera? Estamos em 2021. Daqui a 19 anos, gente. Daqui a 19 anos estamos todos aqui, sacou? Quantos anos tem o seu filho, Chicão? O meu filho tem 2 anos. Daqui a 19 anos... É isso aí, eu também tenho uma filha de 2 anos. Olha aí. Daqui a 19 anos, eles estão com 21 aninhos. 21 aninhos está ali na boca para se formar, né? Na facul, ou começando a facul, em 2040. Mas vamos botar em 2050, eles estão assumindo posições de liderança nas empresas, nas organizações, né? Eles vão estar lá com seus 30 anos, 30 e poucos anos. Pensem que esse mundo, esse é o mundo que essa galera, quando tiver a nossa idade ou a idade de vários de vocês aqui, esse é o mundo que essa galera vai encarar. É o mundo das crises constantes. Então, tribos Seth Godin, o Seth Godin já te chamou para ação. E agora a revista Nature está chamando você para ação. Eu, Rodrigo, Mike e IDP estamos chamando para ação, porque é o seguinte, essa virada não vai acontecer com o IDP sozinho, não vai acontecer com o governo federal sozinho. Tá? Galera, esquece. O governo sozinho não vai virar o jogo. Vai virar quando for governo, empresa, terceiro setor, sacou? Aí vai virar. Então, quem são? Aonde estão? Quem que é, na real, quem que é o terceiro setor, empresas e o governo? Somos nós, galera. Pessoas físicas. Então, esse é o chamado para ação. Lembra dos 90? A gente já está na beira do precipício. Pular do precipício é muito mais provável do que dar ré na beirada do precipício. Então, a parada é a gente agir. Beleza? Tá dado o recado aqui. Você quer dar seus 5 centavos aí? O grande ponto, antes da gente ir para as perguntas, é que sem você não é possível resolver essa questão. Sem sem você, sem esse olhar de que eu, de fato, sou protagonista, de que eu, de fato, vou ir contra essa probabilidade de 90% de chance de colapso. Eu tenho uma preocupação de que minha filha, de que as minhas filhas, elas têm uma probabilidade muito menor de conhecer a natureza como eu conheci, como os nossos pais conheceram. Então esse é um pensamento que faz com que o nosso mover ele aconteça no hoje. Não é esperar mais um colapso, não é esperar mais um tsunami, não é esperar mais uma pandemia, é entender que todos os sinais já vêm sendo dados. Então a nossa mudança ela se faz necessária no agora, no nosso ESG do dia a dia. E aí, vamos pegar as perguntas, Chicão, e aí a gente deixa o desafio para o final. A primeira pergunta aqui é o seguinte. Eu tenho aqui, eu posso propor uma coisa diferente aqui? Vambora. Eu queria, se vocês toparem, eu gostaria que algumas pessoas que botaram comentários aqui, que foram bem ativas aí nas perguntas, que elas fizessem brevemente aí sua pergunta, né? Sua única pergunta, porque não dá tempo de todo mundo, tá? Mas a sua única pergunta. Giovanni Gris, eu espero que tenha falado certo aí seu nome. Giovanni, você gostaria de fazer uma pergunta para a gente? Você fez várias. Você gostaria de fazer uma pergunta para a gente, irmão? Abre o microfone aí, sucintamente, manda para a gente. Vamos. Oi, boa noite. Minha pergunta aí principal é como usar, certo, no processo de implantação do ESG, a experiência adquirida pela empresa
para que a gente consiga implantar, inovar com esse projeto que leva uma consciência ambiental e uma consciência social? Vamos lá. Muito boa pergunta, Giovanni. Essa é uma dúvida bem comum, tá? Como é que eu implemento uma agenda ESG se, assim, primeiro, na cultura da minha empresa, tradicionalmente, a gente nunca se preocupou com isso, ou se preocupou muito pouco. E como fazer isso respeitando o legado da minha empresa, da minha organização, respeitando a nossa cultura, né? Foi um pouco por aí a pergunta. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz quando a gente está construindo, tá, uma estratégia ESG. E eu digo o seguinte, cara, mais do que deixar o banco, o investidor, falar para você o que você tem que fazer, uma vez que você entende, que o Gaspar já te deu a dica aqui, que eu já falei, uma vez que você entende o que é ESG e como ele pode ser aplicado, quem tem que dar o tom da brincadeira é você. Então você, Giovanni, tem que pegar toda a cultura da empresa, todo esse background da empresa, do que é a empresa, por que ela faz o que ela faz, e etc., e botar no liquidificador para conseguir dizer, olha, a nossa estratégia ESG faz sentido por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tá? Então, por exemplo, você está numa indústria, e a gente sabe que a indústria tem um resíduo muito grande, e você já tem um histórico grande de engajamento na área de resíduos e tal, não sei o quê. Tá óbvio que a estratégia na área ambiental da sua empresa tem que passar pela gestão de resíduos, né? Gestão de resíduos sólidos, a gestão de efluentes, etc. Entendeu? Então tá óbvio, você tem que respeitar isso na sua empresa. Até assim, não, mas a minha empresa, eu trabalho no ramo de food service, sei lá, trabalho no ramo de alimentação. Tradicionalmente a gente já tem um engajamento na área aí, a gente, tô chutando aqui, tá? Distribui quentinha na rodoviária. A gente distribui sopão quando está no inverno, tá bom? Velho, respeita isso. E que tal se você criar uma estratégia de arrecadação e distribuição de alimentos em parceria com o Mesa Brasil, por exemplo? Tem representante do Mesa Brasil até aqui na audiência. Um abraço para a galera do Mesa Brasil, queridos parceiros. Que tal se você fizer uma parada dessa? Então, nós somos tradicionalmente a gente respeita muito a opinião dos nossos, de quem está com a gente no processo. Então, a sua estratégia de governança tem que pegar forte na transparência, né? Então, respeita esse background e projeta ele para o futuro com base em tudo que estamos falando aqui, beleza? Então, essa é uma primeira aí, Giovanni. Ô, Gaspar, você quer mandar aí? Não, super respondida. Eu acho que é exatamente isso. A gente colocou, de fato, como que você pode começar a trazer essa temática. E esses dois passos de educação e construção de uma nova consciência vai fazer com que você use aquelas 7 áreas de alinhamento, integração, tempo, informação, estrutura, engajamento, divulgação, para que haja uma compensação lá na frente. E aí, você quer fazer desse jeito com todas as perguntas, Chicão? Então toca aí, que eu estou aqui com elas abertas, mas vai chamando as pessoas. Vamos lá, eu tenho aqui a Caroline Vivaldi, acho que eu falei certo o nome dela, tá? Caroline Vivaldi também deu várias contribuições aí. Caroline, se você se sentir à vontade, abre o microfone, escolhe uma pergunta aí, manda pra gente aí, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá. Não, é um tema super interessante, eu já trabalho, fui funcionária das Nações Unidas, atuando na implementação da Agenda 2030, tanto nos governos estaduais, Presidência da República está fazendo um trabalho de mapeamento já dos fontes de financiamento internacionais para a implementação desses conceitos, tanto de ESG como de Agenda 2030, Acordo de Paris e pautas internacionais que promovam a sustentabilidade e que tragam essas diretrizes, esse debate internacional para as pautas locais, para a implementação tanto dos atores do setor privado como do setor público e terceiro setor, né, que são grandes contribuições que o mercado tem, né, nesse sentido. Então, eu estou participando do curso justamente para aprender com vocês, né, para agregar o conhecimento e a experiência que eu já tenho, e parabenizá-los pela iniciativa. Eu acredito que a disseminação do conhecimento é o caminho mais assertivo para que consigamos atingir esses objetivos, né, e implementar essas políticas. É isso, muito obrigada, pessoal.
Boa, muito obrigado. Foi mais uma reflexão aí, né, Carol? Foi mais uma reflexão aí, né? Pô, obrigado. É por aí. Enfim, tenho aí um histórico bom aí com a ONU Brasil, me orgulho muito do meu histórico aí com a galera, e muito do que eu falo hoje vem dessa fonte que é a ONU, essa referência global aí, tá bom? Então, obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigado aí, Carol. Acho que o Mike quer fazer uma contribuição, Chicão. Por favor. A gente vai puxando aqui. Não. Só puxar, né? Então, deixa aqui. Não, é porque vocês já organizaram aí a fila das perguntas. Eu ia ver se eu conseguia ajudar vocês aqui. Mas você já tem o próximo já, né? Já vai dar tempo. Aqui, tá? Se deixar o silêncio, eu entro no meio do silêncio aqui e engato o próximo. Pode ser? Pode Teve puxar muito comentário, né, galera? Então pode aproveitar aí. A gente tem bastante coisa que o pessoal comentou aqui, algumas coisas mais pontuais, algumas coisas mais abertas, né? Mas assim, eu acho que a gente pode ir seguindo aí. A Caroline Vivaldi já falou, tem o Giovanni, tem a Renata Machado. O Giovanni já falou. Queria puxar a Juliana, não tem o sobrenome aí. Juliana participou bastante aí, tem algumas reflexões bem legais. Dependendo do que ela falar, ela vai deixar a bola na cara do gol aqui pra gente e eu vou chutar pra dentro do gol. Juliana, se você se sentir à vontade, abre o microfone aí e fala pra gente. Uma pergunta aí, você participou pra caramba, mas escolhe aí uma questão aí que você queira colocar, por favor. Boa noite, meninos, tudo bom? Eu sou a Juliana Albanês, estou aqui de Brasília mesmo. Trabalho, sou funcionária pública. Na verdade, eu comecei a trabalhar, né, na coordenação, trabalhando com essa parte de sustentabilidade numa companhia. E, assim, o que eu estava falando, né, se a gestão, que é um comentário que eu coloquei agora há pouco, se a alta gestão da empresa, seja ela privada ou pública, se ela não tiver focada em estabelecer isso, né, foi igual vocês estavam colocando, né, é importante que todo mundo esteja participando, esteja focado. Agora, o que a gente tem que mostrar, caso a alta gestão não esteja ali antenada para poder, né, colocar isso na empresa, né, ou na entidade que seja, é mostrar números, né, ver, igual foi comentado aqui, poxa, tem aí gente querendo investir, tem outras empresas, tem bancos, né, que traz isso, falou, olha, hoje você pode conseguir aí recursos, né, melhor do que outras empresas, do que o seu concorrente, se você comprovar, olha, o nosso interesse aqui hoje tá nessa pegada, a gente ter uma visão melhor para isso, até para implementar, talvez, caso você não tenha hoje, né, na entidade, na empresa, mas você tem interesse em implementar isso, falar, olha, vamos fazer parceria, e a gente faz muito isso, no setor público hoje tem uma certa dificuldade em conseguir recursos, mas a gente consegue, às vezes, com parceria, seja com universidade, seja com outras entidades, né, e aí poder colocar isso dentro dessa companhia, dessa empresa, dessa entidade, né? É isso. E estou achando muito legal, estou aprendendo muito. Valeu, meninos. Obrigado, Juliana. É o seguinte, o que você colocou aqui, eu posso falar de duas maneiras, tá? Eu já passo para você, tá, Gaspar? Vou tentar ser breve para também tomar teu tempo aí. É o seguinte, o que você está falando é em relação com a alta gestão, tá? Nem todo mundo aqui está na alta gestão da sua organização, tá? Como é que funciona, então? Qual que é a diferença entre uma entrega de alto nível para uma entrega de bom nível? A diferença é o engajamento da alta gestão, tá? Então, é tipo uma pirâmide, tá bom, galera? Aqui no topo da pirâmide está a alta gestão. Uma entrega de alto nível no ESG, tá? Aqui no topo está a alta gestão. No meio do caminho aqui, ó, tá provavelmente você, que é a equipe técnica envolvida, provavelmente os gestores envolvidos, tá? Então, assim, no meio do caminho ali, sanduichado entre a alta gestão e essa terceira coisa que eu vou falar, tá você lá. Por mais que você seja extremamente competente, Juliana, vai ficar muito difícil de você fazer uma entrega em alto nível sem o engajamento da alta gestão. Você vai conseguir fazer uma entrega de bom nível. Isso não impede você de fazer uma entrega de bom nível, mas de alto nível, uma coisa assim disruptiva, uma coisa para quebrar o teto, você precisa do engajamento da alta gestão, e eu vou te dar uma dica de como você pode engajar a alta gestão.
É o seguinte, gente, aí a gente precisa entender do ser humano. O ser humano funciona, o cérebro do ser humano funciona da seguinte maneira: a gente toma decisões emocionalmente. O dia que eu entendi isso, isso mudou a minha vida, galera. A gente toma decisões emocionalmente e justifica nossas decisões racionalmente. O que isso significa, Juliana? Se você chegar no teu chefe com um argumento já de primeira racional, ele já tomou uma decisão previamente na cabeça dele, sem nem ele conseguir racionalizar. O inconsciente dele já tomou uma decisão emocionalmente. E você vindo com um argumento racional, por mais que você mostre todos os argumentos racionais, é igual quando você vai numa concessionária, um vendedor de carro, vem e te mostra por A mais B que aquele é o melhor carro para você. Aí você fala assim, no final da fala dele, ele te mostrou por A mais B que tudo bonitinho. Aí no final, você fala assim, pô, cara, eu entendo, você mostrou aí que por A mais B que pô, realmente esse carro é para mim, mas alguma coisa dentro de mim me fala que eu não tenho que comprar esse carro. Esse alguma coisa dentro de você é o seu emocional, o seu sistema límbico, que já tinha tomado a decisão e não vai desfazer a decisão por argumentos racionais, porque ele não entende linguagem, tá? Então, qual que é o lance? Você, na hora de convencer o chefe, você tem que chegar primeiro no emocional, tá? Depois você dá o argumento racional. Então, você tem que impactar ele de alguma forma. Sei lá, vamos supor, eu quero engajar meu chefe na causa dos catadores aqui, no ESG da empresa aqui, na causa dos catadores. Dá um jeito do seu chefe ou ir lá conhecer o case na prática, de trazer um catador para dar um depoimento, um vídeo maneiro, um filme, alguma coisa que mexa com o emocional do seu chefe, tá? Que não seja, porque os catadores representam 2% da mão de obra do Brasil e reciclam 60% do resíduo do Brasil. Pô, legal pra caramba, mas num primeiro momento isso não me convence. Isso confirma o que eu já sentia antes. É um argumento racional. Então, eu já te digo aí, um jeito de engajar a autogestão, galera, começa pelo emocional, depois vai no racional, tá bom? Enfim, caiu na boca. Fala pra gente aí, ô Gaspar. É incrível isso que você está falando, que já concatena com a última pergunta que chegou aqui. E aí, Mirtz, a gente vai responder a sua também, mas a do Hernandes está muito relacionada a esse tópico de resposta que o Chicão colocou. Como a gente monitora as boas práticas de ESG. Pergunto isso porque meu medo é que fiquei mais na divulgação para melhorar o histórico da empresa do que na prática. Então, Hernandes, é o seguinte, quando a gente coloca uma métrica de alguma atuação social, você consegue identificar, né? A gente passou sobre vários exemplos na prática de como olhar para o E de meio ambiente, como olhar para o S do social, como olhar para o G de governança. Se você pega, o Chicão deu o exemplo dos catadores, mas vamos lá, vamos trabalhar aqui uma empresa que de alguma forma tem um impacto na comunidade que ela está trabalhando ali, para que talvez o ambiente seja mais seguro. Então, se você olha para como que a sua organização está inserida dentro do espaço, do meio ambiente e da governança, você começa a pensar, poxa, deixa eu pensar aqui. Você começa a colocar na prática, na verdade. Qual que é a métrica que pode ser analisada? Então, o Chicão falou, catadores de lata, por exemplo, catadores de resíduos de metal. Então, pode ser uma lanchonete que produz que vende muita lata de refrigerante. Então, mas ninguém olha para isso, eles colocam descarte comum, descarte de resíduos orgânicos, resíduos secos. Você vai lá e se interessa para saber quantas latas de refrigerante são vendidas, refrigerantes, sucos e afins. E você começa a trazer isso para falar assim, ei, pessoal, planejamento estratégico, ou na conversa, deixa eu mostrar um pouquinho esse indicador aqui que a gente nunca viu. Deixa eu te mostrar que a gente descartou tantos quilos, tantas toneladas de metal e que a gente está descartando como resíduo comum. Então, é você identificar como que você pode metrificar uma coisa. Metrifica uma coisa. Metrifica quanta água você gasta, quanta energia você gasta. Então, assim, escolhe uma coisa e começa a metrificar essa. E aí você vai ver que dentro da área do ESG, você tem várias outras métricas que depois podem ser agrupadas a essa primeira. Então, você começa com essa boa prática de metrificar qual que é o impacto que você está gerando. E aí você começa a criar um indicador. A Caroline colocou aí. E aí daqui a pouco você cria um painel. O que é o painel? O painel fala assim, eu gastei em 2020 isso,
eu estou gastando em 2021 isso. O Brasil tem uma matriz energética onde mais de 90% da nossa energia é gerada através de hidrelétricas. Então, poxa, como que a gente consegue mensurar isso de uma forma mais analítica? Então, tudo começa de uma primeira métrica, tudo começa de uma primeira ação que vai fazer com que você tenha a consciência. A educação e a consciência são os 2 pontos. Assim a gente começa. Como diria Vicente Falcone, se você não mede, você não gere. Tá bom, galera? Então, se você não mede, na moral, se você implementar ESG na sua empresa e não medir, desculpa, você não está gerindo nada. Você está implementando uma coisa cultural, uma outra parada, tá? Você precisa metrificar no final o que você está fazendo para você conseguir dizer se você está bem ou se você está mal. E você vai ter que mostrar isso para terceiros, como um banco, como um investidor, etc. Isso engata na pergunta da Mirtz e a gente precisa ir logo, porque a gente quer passar um desafio para vocês, tá? Chicão, deixa eu só vender o meu peixe aqui. Deixa eu só vender meu peixe. Um peixe gratuito, acessível, que mais de 100 mil organizações já utilizaram, inclusive a R2, que é a avaliação de impacto B. Eu vou deixar o link aqui, se você colocar no Google, avaliação de impacto B, vai aparecer um questionário. Thiago Barbosa está aí, que é multiplicador B, corrobora comigo como uma pessoa que divulga isso para o mundo todo. Mas é o seguinte, você entra lá, seja organização com fins, sem fins lucrativos, você pode preencher um questionário e aí você vai ter uma métrica de 5 áreas mostrando onde você positivamente já vem impactando e como que depois você pode melhorar. Então, a ferramenta gratuita, avaliação de impacto B, vou colocar aqui o link, é uma forma de dar um início, além desses exemplos que eu trouxe. Chicão, traz as últimas aí. Essa história de painel de monitoramento e tal, não sei o quê, dashboard, business intelligence, BI, essas paradas todas aí, galera, tá prontinho nesse link que esse garboso rapaz chamado Rodrigo Gaspar vai botar aí para vocês, tá? Eu usei, eu indico em todas as minhas mentorias, tá bom? Funciona que é uma beleza e adianta muito a nossa vida, tá bom? Ao invés de você ter que montar um backlog gigante, tá prontinho lá, o Sistema B já criou, tá bom? Então, vamos lá, galera. Mirtz perguntou aqui, um beijo para você. Mirtz é uma querida amiga, parceira aí de projetos, de grandes projetos, como da Rio+20, que eu citei aqui, da Copa das Confederações. Um beijo para você, Mirtz. Ela perguntou qual é a diferença entre a ESG e a sustentabilidade, como ela sempre foi, tá? Olha, Mirtz, é um recorte da sustentabilidade, tá? O ESG começou, como a gente está falando aqui, no mundo dos investimentos, tá? Investidores querendo colocar grana em ativos que considerassem questões sociais e ambientais e de governança, e isso acabou ficando tão forte que se expandiu para toda a economia, e hoje em dia esse ESG é quase um selo de boa qualidade dos investimentos, tá bom? Então isso está se expandindo para outros setores da sociedade. Você pode interpretar como um recorte do grande cosmos da sustentabilidade, ou você pode interpretar como um reframe, botou no liquidificador, está saindo com outro nome, a própria sustentabilidade. Vamos ver nos próximos anos no que vira, tá bom? Um beijo para você, Mirtz, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Galera, Gaspar, eu posso ir para o desafio ou como é que é? Vai, que esse é o nosso grande desafio do seu fazer no hoje. Como que eu vou sair daqui e amanhã eu vou voltar para a segunda aula com algo que eu já posso construir no agora em relação a esse conteúdo rico de ESG que a gente trouxe aí. Pode tocar, Chicão. Isso. Galera, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a tela, rapidamente, para eu mostrar uma parada para vocês que vai fazer parte do nosso desafio, tá? Então, vamos lá. Olha só, galera. O que a gente quer que vocês façam aqui? Vamos criar 3 critérios, tá? Isso já é uma forma de vocês fazerem isso na prática, tá? Vamos criar aqui 3 critérios para vocês avaliarem todas essas coisinhas dessa roda aí, tá? São critérios simples, tá? Bom, o primeiro critério, mediano e ruim. O que a gente quer que vocês façam para amanhã? Peguem aí, em cada um dessas 3 grandes áreas aí, por exemplo, na governança, direitos do acionista. Ah, Chicão, mas a gente não tem acionista aqui na nossa organização. Mas quem que é esse stakeholder, que é muito importante na estratégia de vocês, que não está presente na operação? Por exemplo, pode ser o cidadão, pode ser o doador, se você é de uma ONG, né? Os grandes doadores da ONG, enfim, o acionista, tá? Os investidores. Tá? Então, aqui na governança, como é que está essa parte de relacionamento com o acionista? Está bom, está médio ou está ruim? Depois, na gestão de riscos,
Vocês fazem uma boa gestão de riscos na empresa de vocês? Está médio ou está ruim? Transparência fiscal, idem. Anticorrupção, idem. Tá bom? Na parte ambiental, a gente pode pegar na parte de mudança do clima. Como está o engajamento de vocês na mudança do clima? Bom, médio ou ruim? A pegada ambiental, tá bom, médio ou ruim? Tem várias ferramentas na internet para você analisar, tá bom, galera? Uso de recursos, tá bom, médio ou ruim? Vocês sabem o tanto de recursos que vocês consomem? Vocês têm algum parâmetro para diminuir a quantidade de recursos que vocês consomem? Poluição, idem. Na parte social, saúde e segurança do trabalhador, tá bom, tá médio ou tá ruim? Responsabilidade com os clientes, tá bom, tá médio ou tá ruim? Por exemplo, responsabilidade com clientes é como você se relaciona com eles, se você procura ter um relacionamento ético com eles, se você respeita a lei de proteção do geral de dados, a LGPD, impacto na comunidade, como é que tá? Tá bom, tá médio ou tá ruim? E direitos do trabalhador, tá bom? Pega aí essas tem 4 em cada casinha dessa daí, né? 3 vezes 4, 12, olha só, até que eu não sou tão ruim assim de matemática. Pega esses 12 pontos e avalia com tá bom, tá médio ou tá ruim, beleza? E amanhã traz aqui pra gente, a gente vai selecionar algumas pessoas aqui para falar pra gente aqui como é que tá na sua organização. Não importa se você trabalha em governo, não importa se você trabalha numa empresa ou no terceiro setor em geral, beleza? Rodrigo Gaspar, você gostaria de acrescentar algo mais, meu amigo? Primeira ação, criação dessa nova consciência através da educação que foi provida aqui hoje. Vamos agir, esperamos vocês todos aqui amanhã para a gente, como iniciamos com os nossos combinados, façamos com que vocês saiam melhores em relação a ESG do que vocês entraram. 21 horas, Mike. Fechamos. Que obrigado, coisa maravilhosa, hein? Pontualidade a semana que vem não, amanhã, né? Amanhã. Amanhã e quinta. Isso. Pessoal, eu vou então começar aqui meus muito obrigados a todo mundo. Assim, primeiro, estou surpreso com o chat. Muita contribuição legal, o chat estava toda hora aqui com notícia nova, a galera trazendo informação, trazendo referência, então é isso, galera, assim, a gente entende que a educação também ela é transversal, ela não é só do Francisco Nilson e do Rodrigo Gaspar para vocês, pelo contrário, de vocês para vocês, ela é de cima, baixo, esquerda, direita, então todo mundo que puder e quiser compartilhar será sempre bem-vindo. Pessoal, obrigado demais, muito boa noite. Amanhã nos vemos novamente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal com esses caras maravilhosos. Chicão, Rodrigo, obrigado aí por mais uma, hein? E fico muito feliz que a gente está aqui com esse tema, trabalhando com o IDP. IDP, valeu demais por abrir esse espaço para a gente. Então, eu não estaria aqui amanhã, vou sentir saudades de vocês, mas Chicão e Rodrigo vão tocar aí o barco nos próximos 2 dias. Beleza? Pessoal, vou encerrar a ligação. Chicão, Rodrigo, última deixa aí, caso vocês queiram falar mais alguma coisa. A ação tem que ser no hoje. Não é no amanhã, não é na próxima pandemia, é no agora. E feito é melhor que perfeito e amanhã é nunca, tá? Gostei. Terminamos aqui de um jeito inspirador. Galera, uma boa forma de medir se esse encontro mexeu com vocês ou não é como vocês vão dormir hoje. Então, se vocês dormirem meio mal, quer dizer que a gente fez um pouco do nosso trabalho e que a cabeça aí tá borbulhando. Então, vamos ver como é que vai ser. É isso, ficamos por aqui. Vou encerrar a gravação, vou encerrar a chamada. Pessoal, muito boa noite, tá? Valeu, um abraço para todos. Até amanhã. Galera, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.